Daí, pessoal, mais uma resolução. Primeiro eu quero comentar que essa questão ela já foi resolvida no meu canal, eu tenho a resolução, posso até colocar aqui na descrição do vídeo o link da outra resolução. E essa primeira resolução foi feita usando um formato mais típico, um formato com elucidações trigonométricas mais comuns, mais típicas. Neste outro vídeo, então, eu vou resolver a mesma questão usando um procedimento prático, uma regra prática para resolver essa questão, certo? Então a regra prática, inclusive, eu já coloquei aqui na lâmina. Cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa e o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3, certo? Bom, vou ler o problema. Um topógrafo, querendo conhecer a altura de um penhasco, mediu a distância do ponto A até a beira do rio, que é o ponto E, obtendo 20 metros. A largura do rio, EB, é desconhecida. A figura a seguir mostra os ângulos BAC com 30 graus e BEC com 60 graus. A altura do penhasco encontrada pelo topógrafo foi. Então ele quer saber a altura do penhasco. Então o que ele está precisando aí é da altura, ele está querendo esse valor aqui, ó. Ele quer saber aqui a altura do penhasco, que eu vou chamar isso de altura H. Ok, e aí eu já vou aproveitar e vou construir aí um triângulo. Olha só aqui, ó. Vou pegar um triângulo maior usando esse ângulo de 30 graus aqui, ó. Então aqui eu tenho uma hipotenusa desse triângulo maior. Aqui eu tenho um outro cateto. Lembra que no enunciado, ó, as informações do enunciado estão quase todas elas expostas no desenho. Falou sobre os ângulos, falou sobre o objetivo do exercício, mas não colocou no desenho que a distância do ponto A até a beira do rio, que é o ponto E, do A até o ponto E, são 20 metros. Então eu vou colocar essa informação que não tem, ó. Essa distância aqui é igual a 20 metros. Eu nem vou colocar os metros, vou colocar só 20. Ok, bom, e aí a regra prática diz que o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. E o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Esta primeira regra nesse problema não se aplica ou não tem uma utilidade, porque aqui, ó, sobre hipotenusa, essa hipotenusa não se envolve em nada o exercício. Primeiro que eu não tenho o valor dela e segundo que eu não estou pedindo esse valor. Então o meu envolvimento aqui é só com catetos. 20 aqui e H, eles fazem parte aí dos catetos. O H é um próprio cateto e o 20 faz parte do outro cateto. Lembra que no exercício ele disse que a largura do rio EB é desconhecida. Então essa largura aqui, ó, ela é desconhecida, eu vou chamar de X. Bom, agora eu vou pensar, ó, nesta relação, o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então eu vou escrever isso. Cateto maior, quem é o cateto maior? O cateto maior é X mais 20. É aqui embaixo o cateto maior. Por quê? Porque esse aqui é 30 graus, lá em cima, ó, todo o ângulo lá de cima é 60. E o cateto oposto ao 60 é sempre o cateto maior. O cateto oposto a 30 é o cateto menor. Então, o cateto maior, x mais 20, é igual ao cateto menor. Quem é o cateto menor? É o H, vezes raiz de 3. Tá aí, ó, já tenho a primeira frase. Não posso resolver muita coisa aqui, né? Eu tenho duas variáveis, tenho x e tenho h. Então, por enquanto, eu fico com isso. Mas aí eu tenho um outro triângulo para explorar. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, no ângulo de 60. Então aqui eu vou fazer de vermelho esse triângulo aqui, ó. Então nesse triângulo aqui, que também vai utilizar cateto com cateto. Cateto é x, cateto é h. Ó, de novo a hipotenusa aqui não está sendo utilizada. Então essa regra aqui da hipotenusa, ó, não vai servir de novo. E está dizendo que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Quem é o cateto maior? Bom, agora o H, ele é o cateto maior, porque agora ele se opõe aos 60 graus nesse triângulo. Então, o cateto maior, H, é igual ao cateto menor. O cateto menor está aqui, ó, x, vezes raiz de 3. X vezes raiz de 3. Está aí as minhas frases matemáticas. Aí agora eu vou resolver isso, né? Vou resolver por igualdade. Eu vou isolar uma variável e vou estabelecer igualdade. Como o meu objetivo é calcular o H,
eu vou isolar aquela variável que eu não quero, que é o x. Então, se eu isolar o x aqui, ó, eu fico com um x igual a h vezes raiz de 3, é a mesma coisa aqui, raiz de 3 vezes h, né? Raiz de 3h. E esse 20 aqui vem para cá, menos 20. Ok, eu isolei o x. Aqui vou fazer a mesma coisa, vou isolar o x também. Então, h divide por raiz quadrada de 3, isso é igual a x. Por que eu isolei o x? Porque eu quero calcular o h. E aí eu identifico que esta expressão aqui vale x, esta expressão aqui vale x. Então, essas coisas aí são iguais, né? Essas duas expressões são iguais. Então, estabelecendo igualdade, raiz de 3h menos o 20 é igual a h sobre raiz quadrada de 3. Olha só, desapareceu o x, fiquei só com a variável h, que é a que eu quero. Essa raiz de 3 eu jogo para cá na falsa passagem. Tenho raiz quadrada de 3 que multiplica raiz de 3h menos raiz de 3. Vou fazer devagar aqui, ó. Raiz de 3h menos 20. Ok, isso é igual a h. Eu só indiquei aqui esse raiz de 3 multiplicando. Fazendo o produto aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3h, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9, que é 3. Então, aqui está me dando 3h. Raiz de 3 que multiplica menos 20, isso dá menos 20 raiz de 3. Isso é igual a h. Jogo aqui, ó, 3h, trago para cá menos h, e esse menos 20 raiz de 3, jogo para o outro lado, na falsa passagem, 20 raiz de 3. 3h menos h, 2h. 2h igual a 20 raiz quadrada de 3. h é igual a 20 raiz quadrada de 3 divide por 2, né, para isolar o h. E aí o h é igual 20 por 2 dá 10. A altura do penhasco, 10 raiz de 3 metros. Ok? Então, ficamos com a letra A. Então, nota que eu economizei aí, de certa maneira, ou usei uma outra estratégia, diferente de usar seno, ou cosseno, ou tangente, e, inclusive, não precisei usar os valores notáveis da tabela de arcos notáveis. Ok? Então, era isso. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Meu forte abraço e até a próxima.